Bom dia! Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. A palavra de hoje está lá em Isaías, capítulo de número 58, aqui no verso de número 2. Eles são fingidos, eles se mostram tão religiosos. Eles vêm ao templo diariamente e se mostram muito alegres em ouvir a leitura da minha lei. Então aqui está falando sobre hipocrisia, né? As pessoas que se mostram religiosas, né? Falam de Deus, mas que no fundo são apenas religiosos, né? Não colocam em prática e não têm intimidade, e também não tem proximidade com Deus. São apenas religiosos, né? Vestem aquela capa, aquela aparência, mas de verdade não tem aliança com Deus. E aí eles jejuam, né? Aqui no verso 3. Aí eles questionaram a Deus, né? Por que jejuamos se o Senhor nem liga para isso? Por que nos humilhamos perante o Senhor e Ele nem dá importância? E aí Deus vai explicar por quê, aqui no verso de número 3. Eu vou explicar o porquê. Então eles se faziam religiosos, iam, né, no templo, na igreja, na época não tinha igreja, era o templo, né? Iam no templo ali, né, se reuniam e se mostravam assim, tão religiosos, mas eles depois questionaram a Deus porque a vida da pessoa não mudava, continuava sempre a mesma coisa. E eles falavam assim, mas por quê? Porque não adianta, né, fazer jejum, não adianta se humilhar perante o Senhor, né? E aí Deus explica, eu vou explicar para vocês, é que no mesmo dia do seu jejum, no mesmo dia em que vocês fazem toda esse movimento, né, essa veste de religioso, vocês maltratam e exploram seus empregados. Então aqui não adianta falar de boca e no dia a dia fazer o contrário, né? Então vocês maltratam e exploram seus empregados. É por isso que a vida de vocês continua a mesma, não muda, por causa das atitudes do dia a dia. De que adianta, né, se mostrar religioso e fazer jejum se continuam a brigar, né? Se continuam a brigar e fazer violência? Será que vocês pensam que agindo dessa maneira eu vou responder às orações de você? Então Deus diz, olha, eu não estou nisso. Vocês até vão na igreja, vocês vão no templo, né? Fazem todo esse movimento, faz jejum, mas vocês são violentos no dia a dia, vocês maltratam, exploram seus empregados. E eu não vou, né, compactuar com isso, e eu não vou sequer responder às orações de vocês. Eu não estou nisso, eu estou longe disso, eu estou longe da violência, eu estou longe dessa exploração, porque eu, Senhor, não participo disso. Agora, aqui no verso 6, aí Deus vai explicar o que é que ele deseja. Parem de explorar seus empregados, não maltratem os seus servos, perdoem as dívidas daqueles que não podem pagar e não obriguem outros a trabalhar como escravo. Repartam suas comidas com os famintos, ou seja, ajam com misericórdia, né? Ajam conforme eu também, né, ajo. Deus é misericordioso. Se Deus é misericordioso e se vocês realmente querem fazer uma aliança comigo, né, querem viver, né, segundo a minha vontade, então façam como eu faço. Sejam misericordiosos no dia a dia. Agora vamos para Êxodo, no capítulo de número 14. Êxodo, só estou localizando aqui, só um momento. Êxodo, capítulo de número 14. Fazendo uma correção aqui, é Êxodo, capítulo 16, aqui no verso de número 3.
A situação é o seguinte: o povo estava no Egito, como prisioneiro, como escravo. Deus havia enviado as pragas, né? Porque Faraó, o imperador, tinha tornado o povo de Deus ali no Egito como escravo. E aí Deus enviou as pragas, né? Como juízo, como julgamento, porque Faraó maltratava o povo de Deus no Egito e Faraó não deixava o povo sair, né, daquele país. E aí o Senhor tinha falado que ia libertar o seu povo desse regime de escravidão. Então eles já tinham saído do Egito, já tinham saído da escravidão e eles estavam agora no deserto, né? E aí eles começaram a reclamar. Seria porque eles estavam passando fome ali naquela região do deserto. Quando eles estavam no Egito como escravos, pelo menos eles tinham comida, né? E agora no deserto eles saíram, né? E estavam passando necessidade. Êxodo 16:3. Seria melhor que o Senhor tivesse nos matado naquele país, no Egito. Pelo menos tínhamos panelas de carne e pão à vontade. Mas vocês, no caso Moisés, né, você nos trouxe a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Então o povo começou aqui a reclamar. E aí o Senhor, né, Deus disse a Moisés: vou fazer chover pão do céu, e o povo deverá sair todas as manhãs para recolher pão suficiente para cada dia. Então você vê o cuidado de Deus, mesmo aquele povo, né, reclamando, né? O que acontece? O Senhor, né, falou por meio de Moisés e disse que o pão iria cair do céu para alimentar o povo. Então você vê que Deus não desampara o povo em nenhum momento. E falou que, além disso que Deus não desamparou, falou que ele ia fazer chover do céu pão suficiente para cada dia, em todas as manhãs. Então, esse ensinamento que eu tenho, né, que a palavra que eu tenho não, né, que a Bíblia tem para nós, é que Deus vai cuidar de nós todos os dias e vai nos dar o suficiente para cada dia, Vou fazer chover pão do céu e o povo deverá sair todas as manhãs, diariamente. Deus cuida de nós e nos dá o suficiente para cada dia, né? Isso também está de acordo com Mateus, no capítulo 6, aqui no verso de número 11. Dê-nos hoje novamente o nosso alimento. Dependendo da versão bíblica vai dizer o pão nosso de cada dia, né? De todos os dias. Nos dá hoje, que é a oração do Pai Nosso. Então, não só o pão, né? Mas tudo aquilo que a gente precisa, né? Todos os dias, cada dia. Dê-nos hoje novamente o nosso alimento. Então, Deus cuida de todas as áreas das nossas vidas, todos os dias e cada dia, né? E para finalizar, vamos agora aqui para Apocalipse, no capítulo de número 22, no verso 3. Apocalipse 22, 3. Na cidade não haverá maldição nenhuma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os seus servos o adorarão. Não haverá mais noite, não haverá necessidade de luz ou de luz do sol, porque o Senhor Deus será a luz deles, e eles reinarão para todo sempre. Aqui está falando sobre, né, quando o reino de Deus for implantado e que cada um dos seus filhos irá morar eternamente com Deus. E vai ser maravilhoso, né? Porque não haverá maldição nenhuma, não haverá necessidade nenhuma. Então hoje nós vivemos, né, nessa situação às vezes de deserto, onde dependemos todos os dias, né, de Deus, para que Deus venha suprir. E Ele supre, né? Quando a gente faz aliança com Deus, né, e realmente confia no Senhor, Ele nos supre
todos os dias e nos dá o alimento, seja ele o pão, né, o alimento para alimentar o nosso corpo físico, né, o nosso alimento emocional. Deus supre todas as nossas necessidades a cada dia. Porém, quando formos morar no céu, né, que é que o Apocalipse 22, no verso 3, diz que não haverá dificuldade nenhuma, aqui no verso 3. Não haverá maldição nenhuma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali para sempre. Nós veremos o seu rosto, né? E não haverá noite, não haverá necessidade de luz ou do sol, porque o Senhor será a nossa luz e eles reinarão para todo o sempre. Então, quando estivermos no céu, né, lá não vai ter necessidade nenhuma, porque a gente já vai estar vivendo ao lado de Deus eternamente. Mas enquanto estivermos aqui, vamos perseverar em oração todos os dias, em nome de Jesus.